pastor, nada me faltará. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queria acolher o Leandro, que hoje fará a consagração à Nossa Senhora no final da missa, né? Então rezamos a missa nessa intenção, para aqueles que se consagram à Nossa Senhora. Ontem, como celebrávamos o dia de Nossa Senhora do Carmo, há uma consagração própria de São Luís Maria Montfort, proposta da Igreja, um meio de santificação para aqueles que se consagram à Nossa Senhora. Mas hoje, de maneira especial, a liturgia desse 16º domingo do tempo comum é um convite a nós. Percebemos que o Senhor nos convida a sermos pastores, mas pastores diferenciados pela compaixão de Jesus. O pastoreio é uma imagem muito forte para a Bíblia, porque o pastor era alguém que de fato era alguém que revelava a ação de Deus na humanidade, no povo de Israel. Olhar a atividade de um pastor no tempo de Jesus e no antigo Israel, ou seja, no Antigo Testamento, é compreender como é que Deus age e como é que nós somos chamados a agir nesta terra. E aqui a denúncia feita na primeira leitura de Jeremias, e antes de explicar a leitura é bom entender que Jeremias é um daqueles profetas como Amós, um profeta por vocação, não é um profeta da corte. O profeta da corte é aquele que é escolhido pelo rei para profetizar. E os profetas da corte geralmente falam palavras para agradar as multidões. Já um profeta que é vocacionado, chamado por Deus, como Amós, que escutamos a semana passada, e hoje Jeremias, são profetas que querem denunciar a verdade e libertar o povo daquilo que não se aproxima de Deus, do chamado do Senhor. Do que Jeremias fala? Nesse trecho, Jeremias fala daquilo que é o comportamento de maus pastores, que não são exemplos do Deus que é pastor. E aqui a importância para nós fica que nós também somos pastores e podemos às vezes ser levados por sentimentos de maus pastores. O que é o sentimento de um mau pastor? É quando ele não se responsabiliza pelo outro, quando ele não se compromete com os outros, quando nós não assumimos os nossos compromissos. Os pastores na Bíblia são aqueles que é confiado o rebanho. Temos que lembrar que o pastor não é o dono do rebanho. O dono do rebanho confia ao pastor o cuidado do seu rebanho. Assim como Deus confia a nós um pouco do cuidado do seu rebanho, através da nossa família, através da paróquia, através do nosso trabalho. Não é que vamos ser donos de alguém, mas responsáveis pelos outros. Padre, mas como é que esse cuidado acontece? Acontece quando nós estamos disponíveis no dia a dia a sairmos um pouco de nós e olharmos mais para o próximo que está ao nosso lado. E a atividade de um pastor é compreender que a responsabilidade dada é por Deus. Então, não é em primeira pessoa. Deus confia a nós, depois nós vamos cuidar. E o próprio Jeremias aponta isso quase no final da leitura, dizendo que Deus vai cobrar de nós aquilo que nós fizemos ou não fizemos no nosso pastoreio, de acordo com as responsabilidades que Deus vai nos confiando ao longo dessa vida. Isso não é causa de desespero, mas é causa de tomada de responsabilidade, tomada de consciência. E o olhar diferente do pastor sobre as suas ovelhas. O que é o olhar do pastor sobre as ovelhas? É entender que a ovelha é frágil. A ovelha é frágil. Ela não é a perfeita, mas é aquela, como Jesus fala em outro evangelho, que é a ovelha que se machuca, que nós vamos atrás, que ajudamos ela, não que apontamos julgamentos ou palavras condenatórias, mas gestos de misericórdia, como vai falar o evangelho de hoje, ou de compaixão, gestos que a ovelha esteja próxima do pastor. No fundo, a ovelha vai cair, a ovelha vai se machucar, mas se ela está próxima do pastor, ela terá mais tempo para ser cuidada e ser ali sarada das suas feridas. E ao mesmo tempo, para que o pastor compreenda a ovelha, ele tem que lembrar que ele também tem no seu coração um coração de ovelha. O pastor também é frágil, o pastor também é sonolento, o pastor também às vezes esquece, o pastor também às vezes se irrita, porque a ovelha gera em nós talvez
as dificuldades da vida, mas é nesse pastoreio com as dificuldades e desafios do dia a dia que nós vamos aprendendo a ser um pastor, mas também tendo uma pele de ovelha no nosso coração. E se lembrarmos que nós somos ovelhas também, pastor cuidando de ovelhas, e tendo um coração de pastor e ovelha ao mesmo tempo, nós iremos entender por que o outro também, às vezes, não consegue dar os seus passos, porque nós também queremos melhorar, mas nem sempre conseguimos em todos os pontos. Mas Deus, que é o nosso pastor, como diz o Salmo, e Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas, só Ele é perfeito, só Ele nos inspira, só Ele pode fazer o tudo que nós não conseguiremos fazer. A nós cabe estar próximo das ovelhas, como também revela, em outras palavras, a carta aos Efésios. Essa carta aos Efésios fala para nós da unidade, a unidade que é tão querida por Deus, pelo próprio Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Se o rebanho não estiver unido, ele se dispersa. Então, no fundo, a atenção do pastor e a atenção de nós pelas pessoas é para que nós não estejamos divididos. Jesus deu a vida com o seu sangue para gerar a paz, e a linguagem dessa carta de São Paulo é tão clara que ele fala que Cristo aproxima os dispersos e os próximos. Ou seja, não precisamos criar separação, criar divisões, não cair nas divisões. As divisões não nascem de Deus, e as divisões começam no nosso coração, começa com atitudes pequenas, começa com julgamentos, começa conosco mesmo. Cada um de nós deve se avaliar se nós estamos unindo o rebanho, gerando unidade. Uma certa vez, aqui abro um parênteses, um bispo numa diocese sofreu umas calúnias e o povo rezava muito por ele. Ele passou depois das suas dificuldades, das calúnias, conseguiu vencer. Uma vez um líder religioso, um leigo, disse para ele numa oração, quando se fere o pastor, se fere as ovelhas também. Ou seja, o povo se uniu no momento de dificuldade, não se dispersou, não se manteve atento às falas ou aquilo que nós chamamos de, talvez, as falas soltas, ou as conversas que talvez não são construtivas, ou as chamadas fofocas, que nem sempre revelam a verdade, mas distorcem aquilo que é as pessoas e aquilo que é o próprio rebanho. Então, o nosso rebanho, que é a nossa família, a nossa paróquia, as nossas atividades humanas precisam ser unidas. Haverão os atritos, mas a preocupação do pastor é que nós não nos dividamos. Haverá diferenças, haverá atritos, haverá situações naturais. No entanto, o desejo da unidade é um desejo que brota também, porque só assim conseguiremos dar os frutos que Deus nos pede aqui na terra. E Jesus hoje no Evangelho é tão claramente o cuidado dele com os pastores, que são os apóstolos. Esse Evangelho que é a extensão da semana passada. Se nós lembrarmos, semana passada, no domingo da semana passada, Jesus enviou os 12 apóstolos, instruiu eles o que deveriam fazer, e eles foram para o chamado, entre aspas, estágio pastoral. Foram exercitar o que Jesus pediu. E Jesus escuta eles. Jesus entende que eles trabalharam bastante pela missão, por Deus e pelo reino de Deus. E Jesus faz um convite para eles: o descanso, tempo para o descanso. E o nosso descanso deve ser bem aproveitado. Jesus mesmo nos alerta que o descanso é algo que também é querido por Deus. Pararmos para descansarmos a nossa cabeça, o nosso espírito, pararmos para descansar das nossas atividades. O descanso não pode ser também o não fazer nada, porque o não fazer nada pode também nos levar ao vazio, pode nos levar também a olharmos só situações que vão vir na nossa cabeça, mas preencher o nosso tempo, o nosso descanso de maneira saudável. E há várias formas que você pode fazer isso. Então, procure formas saudáveis de descanso, para que faça bem a sua saúde espiritual, a saúde do corpo. Há várias formas que a igreja convida: retiros espirituais, há formas de oração que são importantes para o descanso, há também o convívio com a família, também pode ser um descanso, mas que nós aprendamos a descansar.
Só que Jesus também, no meio do descanso, se depara com uma multidão que está como ovelhas sem pastor. No meio do descanso dos apóstolos, aparece uma grande multidão necessitada de Deus e de novos pastores. E esse evangelho é o cumprimento da promessa de que o profeta Jeremias disse que se houve maus pastores, Deus enviaria novos pastores, só que enviados por Cristo, que é o verdadeiro pastor, para dizer a nós: o nosso coração de pastores e pastoras precisa ter um coração como o de Cristo, que todo dia busca exercitar mais a compaixão. Exercite a compaixão. Exercite a compaixão consigo mesmo e também com o próximo. A compaixão passa não por um sentimento, mas por se colocar no lugar do outro, se colocar na pele daquela ovelha e perceber o que levou ela a isso, o que leva ela naquela situação. Embora não vamos entender tudo, mas é a compreensão, é entender o outro, é se colocar no lugar da ovelha, se colocar nas situações e se permitir nunca julgar, embora a nossa primeira tentação é sempre dar uma palavra. Mas Jesus, antes da compaixão, são ações do pastor que nós somos convidados a pensar nisso muitas vezes. Jesus primeiro ele vê a multidão e tem compaixão das ovelhas. Ou seja, ele vê, contempla, tem os olhos do coração. Para Jesus, a dor de alguém não é uma dor qualquer, é uma dor pessoal, é uma dor que aquela pessoa sabe o que dói, e aquela pessoa sabe o que enfrenta, e sabe as tentações que passa. Então entender que para cada um, para cada ovelha, Deus olha de maneira muito pessoal. E você e eu, tem muitas pessoas ao seu lado, algumas, que você é convidado a ter um novo olhar sobre essas pessoas. Não tem um olhar do pastor que lava as mãos, mas do pastor que se suja pela ovelha, que muitas vezes vai ter que descer um pouco mais, vai ter que colocar sobre os ombros, vai ter que fazer ela levantar um pouco mais, mas é ver primeiro, ver e entender. A compaixão é consequência, porque nós vamos entendendo também cada um e cada uma, não pela nossa experiência pessoal só, mas se colocando na pele de cada ovelha. E por último, Jesus fala do gesto do pastor, que é ensinar. E aqui é importante você pensar que Jesus poderia, no meio de uma multidão, resolver a coisa de uma maneira mais fácil, fazer um grande milagre, para todo mundo voltar para casa e ficar feliz. Mas Jesus faz o que? Ele instrui. Depois de escutar, depois de entender, depois de ter a compaixão, Jesus tem autoridade para ensinar. E Jesus ensina com a palavra de Deus, e com certeza com palavras de motivação que ajude aquelas ovelhas a seguirem o seu caminho e a continuarem a buscar a Deus ali, em cada tempo, em cada hora, para que não se sintam longe do pastor e da igreja, que é o rebanho de Deus. Então que nós saibamos ensinar e não dar aquilo que é os milagres, porque Jesus não busca o caminho dos milagres, o milagre pelo milagre. Todo milagre, que é o milagre de cada dia, que é o milagre da compaixão, será uma transformação, porque nós entenderemos que nós não somos inimigos, mas que somos um único rebanho, conduzido por um pastor, mas que nem sempre nós estamos olhando os outros como ovelha, mas como ovelha que precisa de nossa ajuda, que nós precisamos também ser ajudados, na medida que nós nos abrimos também àqueles que olham para nós com compaixão. Peçamos a graça de Deus de sairmos da igreja com mais compaixão, com mais olhar de proximidade, não com olhar de distanciamento, nem com olhar de julgamento. Que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que assim seja. Amém.